Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Psicologia Forense. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação à psicologia forense, precisamos compreender alguns transtornos, doenças e algo que o valha. Então, o primeiro deles é a esquizofrenia paranoide. Basicamente, ocorrem delírios persecutórios e de grandeza, alucinações auditivas, degradação do pensamento e da personalidade. Então, esses são os casos de esquizofrenia. Uma coisa é quando você reza e fala com Deus. Outra coisa é quando Deus fala com você. Se Deus falou com você, você está diante de uma alucinação auditiva. Portanto, um caso de esquizofrenia paranoide. Nos casos, então, de delírios persecutórios, tem alguém te perseguindo, ou tu acha que tu é muito mais do que tu é, a última bolacha do pacote, então um delírio de grandeza. Sinto lhe informar, você está diante, então, de um caso de esquizofrenia paranoide. E aí nós teremos a degradação do pensamento e da personalidade. Daqui a pouco você pensa que você é um cachorro, que você é um animal. Você basicamente está, então, tendo um caso de esquizofrenia. Aceite. Com relação ao transtorno bipolar do humor, nós temos então uma fase maníaca. Na fase maníaca, ocorre a excitação psicomotora, a euforia e a fuga de ideias. Então tem um polo maníaco e um polo depressivo. É basicamente assim que funciona o transtorno bipolar do humor. E junto, então, em termos forenses, a fase que importa é a fase maníaca, porque é nela que vai acontecer a merda. Você vai matar os outros porque você estava num transtorno bipolar na fase maníaca, na fase de euforia, fuga de ideias. E basicamente pode ocorrer, então, um delírio de grandeza. Ocorre que tudo isso não é crônico, perceba, porque é uma fase, né? Uma fase é agudo. Nessa fase não é crônico. Então, o transtorno bipolar do humor, ele não é crônico. Os delírios de grandeza, diferentemente dos delírios esquizofrênicos, aqui é crônico. Aqui no transtorno bipolar é numa fase, ou seja, é agudo, somente na fase maníaca. O próximo transtorno é o transtorno delirante persistente, conhecido como paranoia, que é basicamente uma lógica patológica, ou seja, tem lógica. Você é paranoico, você criou uma lógica toda, uma lógica patológica, é claro, mas aquilo faz sentido para você. Perceba, é um transtorno delirante persistente. Então nós estamos diante de um sistema delirante crônico. Lembra? Diferente do transtorno bipolar. O bipolar não é crônico. Possivelmente o esquizofrênico é crônico, né? Aqui nós estamos, então, de um transtorno delirante persistente. Este aqui, de fato, é crônico 100%. Tá? Vamos ficar assim, então. Apenas o transtorno delirante persistente é um delirante, sistema delirante crônico. Porque nos outros nós também temos delírios, delírios persecutórios. Aqui nós temos delírios crônicos. Ele é crônico, ele é sistematizável e ele é inabalável. Nós também estamos diante, então, de perseguição, crimes e delírios de grandeza. É a mesma questão dos esquizofrênicos. Contudo, aparentemente, esse aqui é sistematizado, ele possui uma lógica patológica. E, além disso, ele é um sistema crônico. Então, o transtorno delirante persistente, ele ainda tem a preservação do pensamento, da vontade, da ação, e ele ocorre sem alucinação. Pronto. E essa é a principal diferença. Na esquizofrenia, nós temos alucinações auditivas. Deus fala com você. No transtorno delirante persistente, é sem alucinação. Você realmente acredita naquilo. É uma lógica, é um sistematizado, é uma lógica patológica. É um sistema crônico inabalável. Você acredita naquilo, mas não tem ninguém falando com você, entendeu? Deus não falou com você. Então, essa é a principal diferença de um transtorno delirante persistente, ou seja, de uma paranoia, para uma esquizofrenia. Na esquizofrenia, você tem alucinações. No transtorno delirante persistente, você não tem alucinações. Você é apenas paranoico. Você é maluquinho. Você é louco. Mas você não é esquizofrênico. E, por fim, nós temos o transtorno da personalidade antissocial. É um transtorno de personalidade, que é basicamente o psicopata ou a psicopatia. Basicamente, estamos diante, então, de um desrespeito ou de uma violação dos direitos alheios.
em decorrência de uma falta de empatia e de remorso. Ele é basicamente um transtorno de caráter. Transtorno de caráter é diferente de um transtorno psicótico, perceba. A psicopatia ou o transtorno de personalidade antissocial, ele é um transtorno de caráter. Por quê? Porque você não respeita e você viola os direitos alheios. Foda-se os outros. A lógica é essa. Você não tem empatia nem remorso pelos outros. Mas isso é tão somente um transtorno de caráter. Você não está delirando. Não é um sistema delirante. Não é um transtorno psicótico. Para se tratar de um transtorno psicótico, precisaríamos ter, então, delírios persecutivos, delírios de grandeza, delírios paranoicos, crônicos, um sistema delirante crônico, sistematizado e inabalável. Perceba, essa é a principal diferença. A psicopatia, ela é tão somente um transtorno de caráter. Você é um pau no cu, entendeu? Você é um pau no cu, é isso. Mas nada além disso. Simples assim. Agora precisamos então compreender a diferença dos termos da psicologia forense com relação a simulação, dissimulação, metasimulação e parasimulação. Qual é a diferença entre eles? A simulação, a pessoa é saudável e a pessoa apenas está imitando sintomas. Então, é basicamente o mentiroso. Ele é saudável e ele está simulando, está fazendo de conta que ele tem determinado sintoma. Ele está imitando sintomas, mas na prática ele é uma pessoa saudável. Isso é a simulação. A dissimulação, a pessoa está doente e ela tenta parecer saudável para não perder direitos ou para não ser internado. É o doidinho, ele é maluquinho, só que ele finge que ele é normal. Esse aqui é o que mais tem por aí, é o de simulação, né? A pessoa, todo mundo sabe que ela é doente, é um completamente maluco, ele é doido. E ele tenta parecer que é saudável. Por quê? Para não perder algum direito, para não ser demitido, para que não internem ele. Então a dissimulação é basicamente isso, é uma pessoa doente que tenta parecer saudável, ela faz força para ser saudável. E o que é a metasimulação? É a mesma pessoa doente, só que ele aumenta os sintomas. Nesse caso aqui, aí sim estamos diante de uma questão mais frequente, que é aquela pessoa que pegou uma gripe e acha que vai morrer. A pessoa está doente, ela tem uma gripe, só que ela está dizendo que os sintomas dela são de morte, está morrendo. Então, basicamente, isso é a metasimulação, é um meta-humano. Ele está exagerando, ele está aumentando os sintomas dele. E, por fim, a parasimulação ou a supersimulação. Para e super é a mesma coisa. Parasimulação é uma pessoa doente cujos sintomas não são condizentes com a realidade. Aí o guerreiro se perdeu, né? Ele está doente, só que os sintomas que ele está apresentando não correspondem à realidade. Ele tá com gripe. E ele tá com e o sintoma dele é um sintoma de, sei lá, problema na coluna, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com outra. São coisas completamente opostas. Uma pessoa que tá com gripe não tem nada a ver com o sintoma da coluna. A coluna não tem nada a ver com a gripe. Basicamente é isso. Então essa é a diferença da simulação, da dissimulação, da metasimulação e da parasimulação. E esse é o overview geral da psicologia forense. Em termos de patologias, é claro.